E o técnico Eduardo Cudê, que está analisando um zagueiro que esteve na última temporada atuando pelo futebol equatoriano. Eu quero te falar desse zagueiro que realmente está sendo pauta nessa semana dentro ali do CT Parque Gigante. Também quero te falar aqui sobre as novas negociações no Internacional. Isso porque depois de finalizar a negociação Borré e agora realmente só saber se é uma situação que ele vai vir agora ou na metade do ano, e além disso, o próprio Thiago Maia, que também é uma negociação que está muito bem encaminhada, o Inter vai para os últimos dois reforços nessa janela de transferências, a de um zagueiro e também a de um lateral esquerdo. Quero te falar no vídeo sobre essa situação e também sobre o Vitão, que está realmente na metade do ano com grandes possibilidades de deixar o Internacional. Então, só antes de começar com esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui conversando com vocês sobre uma primeira situação de um jogador que o técnico Eduardo Cudê vem avaliando durante toda essa semana. Ontem, que na segunda-feira foi o primeiro treino do Internacional com o Eduardo Cudê, ele que tinha ficado a primeira semana fora e que estava resolvendo, né, alguns problemas ainda dentro da Argentina. E nessa semana o Inter, hoje ainda, por exemplo, nessa terça-feira, treina 2 turnos. Treinou às 9h30 da manhã, agora há pouco, tá treinando inclusive ainda, e treina daqui a pouco, às 5 horas da tarde. Porém, a partir de quarta-feira e quarta, quinta e sexta, o Inter volta a treinar somente um turno. O Inter termina essa fase aí de treinar durante 2 turnos. Por exemplo, na quarta é treino 9h30, na quinta e na sexta são treinos às 5 horas da tarde, e no sábado, que antecede o jogo contra o Avenida, também é um treino às 5 horas da tarde, tá bom? Então, basicamente, nesse momento é o que está acontecendo. Mas o técnico Eduardo Cudê nessa semana vem avaliando um jogador, Thiago Gucci. Se tu não conhece esse jogador, eu vou te falar quem é. Ele é um jogador que fez agora 20 anos de idade. Era um jogador que era cria das categorias de base do Internacional e na temporada passada tinha sido emprestado para o Independiente Del Valle, do Equador. No Independiente Del Valle Sub-20, ele foi campeão da Libertadores Sub-20. Ele chegou a subir ao profissional do Del Valle, mas foi um jogador que acabou não se estabilizando por lá e agora retorna ao Internacional. O Thiago Gucci já tinha jogado a copinha do ano retrasado com o Inter. Ele é um jogador que, inclusive, já teve passagens também pelo Corinthians na base, e ele é um zagueiro de construção. Um zagueiro que o técnico Eduardo Cudê gosta, é um destro, tá? Vale deixar muito bem destacado também essa informação. E é um jogador que estava na reapresentação, ele voltou, como eu te falei, do Equador, e é um jogador que está sendo reavaliado. Ou ele permanece e pode ser utilizado, inclusive, pelo Cudê durante esse Campeonato Gaúcho, ou é um jogador que pode ser reemprestado para outro clube do futebol brasileiro ou até mesmo do futebol sul-americano. Mas o Thiago Gucci, que estava no Independiente Del Valle, foi campeão da Libertadores Sub-20, inclusive atuando como titular, é um jogador aí que está sendo avaliado pelo Cudê e pode ser que seja aí um reforço caseiro que ele tenha ganhado nesses últimos dias, tá bom? Outra situação também que eu quero te falar nesse momento é sobre as novas negociações do Inter. O Inter aqui já tinha anunciado 4 contratações, que eram as 4 principais carências. O que eram as 4 principais carências? Um goleiro para ser reserva do Rocher durante a Copa América. O Inter resolveu esse problema. Um zagueiro que chegue para disputar a titularidade com o Vitão e Mercado. Chegou esse cara, o Robert Chenan. O jogador para ser reserva do Alan Patrick. Chegou esse cara, que é o Johan. E o atacante para fazer parceria com o Ener Valencia. Chegou esse cara, é o Lucas Alário. Depois que o Inter acabou com as 4 primeiras carências, o Inter foi para as outras 2, que era uma reposição para o lugar do Johnny, e aí o Inter está próximo de anunciar a contratação do Thiago Maia, do Flamengo, e também mais um jogador para frente, aquele jogador de lotar aeroporto. E aquele jogador que também possivelmente vai chegar para o lugar do Luiz Adriano. Esse jogador é o Borré. Ainda existe a indefinição se ele chega agora ou se chegar na metade do ano, mas é um jogador que vai chegar ao Inter, tá bom? Depois dessas 6 contratações, o Inter vai para a parte final dessa janela de transferências
do verão, né? Do verão aqui no Brasil e do inverno na Europa, que é um zagueiro destro, um zagueiro que chegue para compor elenco, e um lateral esquerdo, que chegue para disputar a posição com o René desde a saída do Dalbert, tá? Nesse momento, chegaram a ter alguns nomes avaliados, principalmente na zaga, alguns nomes foram vazados. O André Ramalho, do PSV, e o Léo Duarte, que hoje está no Istambul Basaksehir, da Turquia, tá? Mas essas duas negociações não avançaram, né? Do Léo Duarte, que é aquele jogador que era do Flamengo foi vendido para o Milan, do Milan não conseguiu jogar muito e foi vendido depois lá para a Turquia. E também o do caso do André Ramalho, que está jogando ainda a Champions League lá com o PSV. Mas o Inter está atrás de um zagueiro, tá? Principalmente porque na metade do ano o Inter pode perder 2 zagueiros. O Inter muito possivelmente pode perder o Vitão. Isso porque o Vitão, o Inter ainda não chegou num acordo para uma renovação de contrato. E inclusive a informação trazida pelo Vaguinha é que o Vitão já está fechado com o Real Valladolid da Espanha, que é o time do Ronaldo Fenômeno. Então, realmente a chance do Vitão ficar hoje no Internacional muito pequena. Mas além do Vitão, o Inter também pode perder o Robert Renan. Porque o Robert Renan também tem a possibilidade de ir para o West Ham na Inglaterra. E como ele mesmo, o Robert Renan, disse na apresentação dele aqui no Inter, ele disse que é uma situação que não cabe a ele. É uma situação que foge da alçada dele. Nem ele sabe se ele vai ficar aqui durante toda a temporada ou se ele é um jogador que pode ir na metade do ano. Ou seja, o Inter pode perder seus 2 principais zagueiros na metade da temporada. Por isso que o Inter já quer agora realmente já contratar um jogador de nível de titularidade para esta posição, para fazer a parceria com o Gabriel Mercado, caso o Vitão e o Robert Renan venham a deixar o Internacional. E aí, além de trazer um zagueiro agora, na metade do ano, se confirmar a saída do Vitão, o Inter traz mais outro zagueiro, tá? Mas a janela da metade do ano, o Inter quer usar só para pegar algum tipo de carência. Vai ser 1, 2 contratações no máximo. Repor ali um jogador que saiu, por exemplo, o Vitão. O Maurício foi vendido, daqui a pouco repõe ali a saída do Maurício. Machucou algum jogador, rompeu o ligamento, bate até na madeira nesse momento, mas aconteceu, por exemplo, alguma tragédia no Inter, traz um cara para repor essa tragédia. Então, vai ser isso que vai ser a janela da metade do ano. O Inter quer resolver o time agora, e nesse momento, nessa janela. Por isso, a partir agora, o presidente Alexandre Barcelos na Europa parte para as últimas 2 contratações dessa janela de transferências depois de Thiago Maia e Borré, que é a busca por um lateral esquerdo para ser titular e disputar a posição com o René, e também de um zagueiro de preferência destro e também brasileiro em função da vaga de estrangeiros, tá? O lateral esquerdo também deve ser brasileiro, tá? Os 2 devem ser brasileiro em função da vaga de estrangeiros, tá? Isso é uma informação que a gente tem de bastidor, eu já trouxe ela para vocês, mas o Inter não vai trazer mais jogadores estrangeiros pelo menos até fevereiro, né? Porque quando acontece uma reunião da CBF para definir se vai subir a vaga de estrangeiros para 7 ou para 10, na verdade, ou se continua ainda em 7, tá? Então, essas 2 últimas buscas do Inter no mercado vão ser de jogadores brasileiros, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações. Valeu, falou e foi!